E outra coisa, camaradas, tem coisas que a história não desaparece. Por exemplo, na Marinha era proibido você falar em João Cândido, não se falava, mas a Marujada falava. Quando está a Associação de Marinheiros, a palavra de estímulo era essa. O João Cândido conseguiu em 1910, por que é que nós vamos conseguir agora? E na realidade aquele acontecimento que vocês ficaram sabendo do ato dos marinheiros, do sindicato, aquilo ali foi uma coisa que foi fora do controle. Não foi ninguém que planejou, não estava planejado aquilo. Quer dizer, antes daquele ato, agora claro, os marinheiros de uma certa forma fundaram a associação no dia errado. Logo no dia 22 de março. Isso se eu tivesse sabido, eu digo, rapaz, não faz isso. Escolhe outra data, pô. Escolhe a data da Revolução de 32 ou coisa parecida. Mas isso aí não pode. Quer dizer, na data que foi a fundação do Partido Comunista, né? Foi 22 de março. E eles fizeram isso. Quer dizer, isso são erros sectários que não devem ser feitos. E claro que o inimigo fica vendo essas coisas, né? Então, quando a associação tinha completado 2 anos, para você ver como ela subiu, a Marinha naquela época tinha cerca de 21 mil marinheiros e fuzileiros. Nós tínhamos mais de 19 mil sócios que aparecia mesmo. A Marinha estava na nossa mão, a Marujada estava. Bom, mas aí aconteceu um negócio que foi uma falha tática, infelizmente eu dei um conselho, mas o Neguinho, o Raul e o Capitane e o Zé Duarte, que na época ficamos em minoria. Eu não votava, né? Mas foi o seguinte, saiu uma notícia, mais uma vez, no Globo, que o Ministério da Marinha tinha dissolvido a associação. Nessas alturas a gente já tinha feito demonstrações pela rua, aquela rua que tem no Rio de Janeiro. Vocês conhecem o Rio? É naquela rua que começa, onde era o antigo Ministério da Marinha, que vai até a Central do Brasil, acho que é o Marechal Floriano, que ela se chama. Então, uma vez os marinheiros foram fardados, um monte, fizeram uma demonstração ali, a palavra de ordem era a união dos marinheiros, dos soldados com os operários e os camponeses. Você já viu um negócio desse? Você já viu, né? Então, estava fervendo mesmo, entende? Bom, então nessa situação, o Globo saiu mais uma vez com a notícia esquisita, que o Ministério da Marinha tinha fechado a Associação dos Marinheiros. E nós sabíamos que não era verdade. E de noite, era a Rua São José, estava lotada de marinheiro e fuzileiro, e a sede estava assim. Bom, e aí veio aquela pergunta, como vamos responder essa mentira do Globo? E aí veio 2 posições. Uma posição era o Anselmo, que era o presidente, e para Marique Veiga, que na época ela estava muito a favor do Brizola, do Jango, o Brizola fazia as palestras dele, tudo. A rádio Marique Veiga. Tanto que o Brizola toda sexta-feira, e essa palestra do Brizola sexta-feira, olha, se espalhou porque eu tive em Mato Grosso, e lá em Mato Grosso do Norte, naquela época, encontrei gente do grupo de 11. Era uma coisa impressionante. Ele tinha realmente uma liderança impressionante, aquele camarada. Bom, então era ele e a Marique Veiga e desmentir. Eu e outros camaradas dissemos, olha, rapaz, isso não pode. Porque essa notícia do Globo não é por acaso. Isso pode ter sido instrução do Ministério da Marinha para ver como é que a gente está. Para saber se a gente tem apoio do marinheiro ou se somos apenas um grupinho que está na direção. Se ele vai ser preso. E ele sendo preso, vai ser uma crise, porque ele aí vai ter que ser expulso. Aí a associação vai ficar sem presidente. Então o que nós temos que fazer é fazer uma grande assembleia, não precisamos xingar o ministro da Marinha, não precisamos xingar a Globo, nem nada. Fazemos uma grande assembleia onde a gente junte muitos marinheiros e cruzeiros mesmo, onde a assembleia não caiba, fique gente na rua, e dizemos que não, olha, essa notícia da Globo, do jornal Globo, não é verdade. O Ministério da Marinha não nos proibiu e nem tem razão para nos proibir. Nós não estamos fazendo nada, tudo que nós estamos fazendo está dentro da legalidade. Mas não,
E aí veio o problema da passividade do Partido Comunista, de seguir sempre os caminhos mais fáceis. Não, isso aí vai ser uma provocação. Companheiro, vocês não estão vendo, se você não fizer isso, vai ser preso. E se for preso, vai ser uma crise danada, porque ele já tinha pegado 20 dias de cadeia. Com mais 10, ele estava expulso automaticamente. Mas não, foi essa linha que ganhou. E ele foi lá dar o discurso dele e foi decretada a prisão dele, ele teve que entrar na clandestinidade. Aí quando veio o aniversário da associação, ele estava foragido. Aí a gente se juntou no Sindicato Metalúrgico, que tinha muita gente mesmo, estava lotado, o prédio todo do Sindicato Metalúrgico, muita gente, e todo mundo fardado. E claro, e aí a gente fez, e aí tinha que fazer mesmo, aí não tinha jeito. O velho marinheiro que fez a revolta da Chibata, o João Cândido, aí o pessoal foi buscá-lo para ele participar da nossa... E foi bonito, aquilo foi realmente bonito. Que a gente chamava ele o Almirante Negro. E outra coisa, camaradas, tem coisas que a história não desaparece. Por exemplo, na Marinha era proibido você falar em João Cândido, não se falava, mas a Marujada falava. Quando está a Associação de Marinheiros, a palavra de estímulo era essa. O João Cândido conseguiu em 1910, por que é que nós vamos conseguir agora? Essa era e estava certo. Se ele conseguiu naquela época, por que é que a gente não consegue agora? Quando tem o Brizola, tem um monte de gente. Então agora nós vamos por aí. Então ele foi convidado. É tanto que o próprio João Cândido ele falou, né, que quando chegou aquela marujada, primeiro já tinha ido na casa dele no dia do aniversário dele. Ele disse, quando viu aquela gente fardada, que ele acompanhava a situação da sociedade, ele pensava que iam prendê-lo. Eles vão me prender mais uma vez, vou achar que eu estou metido nisso. Aí ficou muito alegre quando foi, porque ele aí viu que a história não tinha esquecido ele, né? Aí nesse dia dessa festa, o pessoal foi buscá-lo. E o que ele falou? Como é que foi? Olha, foi lindo, foi lindo. Quando eu me lembro, dá vontade de chorar. E quando ele chegou, aí formou-se uma fila assim de fuzileiros e outra fila de marinheiros. E um cabo assim na frente. Quando ele foi chegando, aí o cabo gritou, incontinência, todo mundo incontinência. Aí ele tirou o chapéu, já bem velhinho, foi... É bonito. Bom, quando foi anunciado, acaba de chegar o nosso almirante negro, foi naquela explosão. Foi uma explosão. Desculpa, isso eu vivi. E não é fácil lembrar disso tudo e, bom, mas a história vai para frente. Então, você lembra do que ele falou? Como é que foi? Não, ele até que não falou muitas coisas, porque ele não esperava aquilo. Então, olha, ele foi levado nos braços, assim, não pelo ar. Ele não precisava falar, a presença dele já era tudo. Aí botaram ele como presidente do ato, né? Ele ficou lá e tudo. Ele agradeceu, disse que agradecia que aquilo ele estava surpreso. Agora, para ele foi uma coisa, ele viu, né, que a história, porque o ato dele foi em 1910, isso já era 64, e a história não tinha esquecido, né? Bom, e aí foi feito aquele ato, mas aí houve um caso que estava inesperado, que muita gente culpa o Anselmo, mas o Anselmo realmente isso aí ele não teve culpa. O discurso que ele fez não foi inflamatório, foi inclusive escrito pelo Marighella, foi o Marighella que escreveu o discurso que ele devia fazer, e ele disse aquilo, que o discurso dele foi um discurso escrito pelo Marighella, não tinha nada de provocativo, não tinha nada. Mas o problema é que ele estava condenado à prisão e ia ser expulso. Aí um menino que depois ficou muito conhecido, de hoje conheceu ele bem, um marinheiro chamado Cláudio, a gente chamava ele Pará, que ele era lá do Pará, e não tinha muitos do Pará na Marinha. E ele era um cara muito valente e um agitador daqueles de primeira classe. E eu estava lá, né? Estava eu e alguns colegas da faculdade. Ele aí pegou o microfone e fez um discurso inflamatoríssimo.
Aí disse, nós não podemos permitir, eu não posso imitar o que ele, porque ele era realmente um agitador de primeira linha, era daqueles combatentes que se fosse incendiava a massa. E ele aí fez a seguinte proposta, naquele entusiasmo, com muita gente ali, que tem mais de 3 mil marinheiros e fuzileiros, aí ele propôs que a gente saísse dali e fosse marchando para o Ministério da Marinha para exigir a absolvição do Anselmo. O que era uma loucura, porque você ia sair dali todo mundo desarmado. E do Sindicato Metalúrgico até o Ministério da Marinha era muito longe. Aí eu pensei, primeiro, nesse entusiasmo sai todo mundo, mas daqui até lá, aqueles mais vacilantes vão desaparecendo. E quando chega lá, o Ministério da Marinha já está esperando a gente na bala. Aí os meus camaradas diziam, e agora? Não, vou falar com aquele menino, que ele me conhecia. Cheguei lá e disse, Cláudio, ele sentou-se numa cadeira assim, todo agitado, e Cláudio, meu filho, você está sabendo o que é que você arranjou agora. Aí eu expliquei para ele. Eu digo, meu camarada, a gente sai daqui, os melhores combatentes estão aqui, vão sair, chega lá, vai ser recebido a bala. Essa que o Ministério da Marinha nessa época, o ministro era bem de direita. Eu digo, vai ser pega a bala, meu filho, vai ser uma bagaceira. E os outros companheiros que estão no navio não vão entender nada. Então, olha, você tem que dar um jeito de acabar com isso. Aí ele subiu, pegou o microfone novo e tentou acalmar. Mas a massa já estava incendiada. Aí começou... Pode ser. Aí, resultado, aí ele tentou acalmar a massa, né? Mas a massa se levantou, não, vamos, agora. Olha. Aí ele foi, sentou-se numa cadeira, aí ele deu, companheiros, é o seguinte, se a gente sair agora, começou a explicar, então eu faço outra proposta. A gente faz assim, em protesto, a gente fica aqui até o ministro da Marinha absolver o Anselmo. E aí ficou aquele impasse, ficamos sentados ali. E aí virou uma crise de indisciplina militar. Né? Porque a gente ficou ali, sentado, exigindo do Ministério da Marinha e... Pode ser. Aí a gente ficou, aí ficou aquela situação, ficou todo mundo ali acampado, exigindo, ou seja, virou automaticamente uma disciplina militar. E quando se dá uma rebeldia militar, a situação fica... Porque na época havia muitos oficiais que eram nacionalistas, que havia que apoiavam o Jango. Mas numa situação daquela, de uma indisciplina militar, então começam os milicos a ficarem apavorados. Então ficamos quase 3 dias ali. No dia seguinte, o Ministério da Marinha mandou 25 ônibus com fuzis navais, tudo com metralhadora, com fuzis e metralhadora para desalojar o pessoal de lá. E aí foi outro ato realmente muito bonito, porque quando eles chegaram, aí a marujada veio para o portão, as grades, e começaram a cantar o hino nacional. Né? E o Anselmo aí fez um discurso muito bonito, porque ele era bom de palavra, fez um discurso muito bonito. Meus irmãos, vocês são nossos camaradas, nossos irmãos e tudo. Aí o primeiro soldadinho que desceu, jogou o fuzil e pulou, ou seja, o primeiro ônibus pulou todo mundo para o nosso lado. Aí resultado, aí os outros ônibus, o comandante, que era um capitão de mar de guerra, foi e deu ordem para que não soltasse os outros, e veio falar com a gente. Aí, não, mas olha, a Marinha é a casa de vocês e tal. Aí permitiu-se que ele entrasse. Disse, o senhor pode entrar para conversar com a gente, mas o senhor pode deixar suas armas aí fora, porque nós aqui não temos armas. Aí ele deixou a arma, foi conversar com... Aí eu não estava, nessa conversa eu não estava, eu não era nada. Aí ele foi conversar, aí os marinheiros explicaram para ele que a luta não era contra eles, é que o Anselmo estava preso por uma coisa que ele não devia ser preso por causa daquilo, que aquilo ali estava levando ele à expulsão, e isso estava causando uma revolta no meio dos marinheiros. Bom, ele escutou essa história e foi embora. Mas o fato é que nesse mesmo dia, à tarde, o Jango trocou o ministro da Marinha, botou o Paulo Mário, que era um velhinho muito bom, esse era bom mesmo. Ele devia ter botado aquele mesmo muito antes.
botou o Paulo Mário e o Paulo Mário imediatamente deu anistia para todos os marinheiros que estavam ali. Aí quem foi buscar os marinheiros foi até o Exército, que era o pessoal do batalhão lá de Deodoro, que tem lá um batalhão. E esse coronel a gente já conhecia. Uma vez ele foi lá na Faculdade de Filosofia para mandar o Lacerda ir embora, que o Lacerda era um fascista. E estava lá uma confusão, a polícia, o pau comendo e a gente resistindo. Aí veio o Exército, comandado por esse coronel. E o Lacerda aí disse: como é, coronel? Como é? Ele diz: olha, só tem um jeito disso aqui ficar calmo, é o senhor indo embora. O Lacerda ficou doido, o Lacerda ficou maluco. Ou seja, esse coronel, então quando a gente sabia que era ele que estava indo, ficamos tranquilos. Aí os soldadinhos já chegaram fazendo o sinal de vitória, foi uma festa, saíram se abraçando. Foi uma situação muito bonita, entende?